Pode começar a falar? Ai, se deixa o convidado terminar de olhar o telefone. Voltamos! O último episódio. Vamos para as perguntas finais. Esse bloco, ele é com perguntas rápidas. Entre um e outro, mas, como a gente está falando de sentimento nunca é rápido. Sentimento nunca é de uma vez só. Você pode prolongar, mas é voltado para as perguntas rápidas, tá? Tá bom. A gente tá no último episódio com o Rafael. Vamos lá. Lealdade e respeito. Ah, é jogo rápido? Mais ou menos. Mas, sim, Lealdade. uma dor que você escolhe carregar. Uma dor que eu escolho carregar? Conscientemente. Uma dor que você escolhe carregar porque ela fez mudar a sua percepção de vida em algum momento. Uma dor que eu escolho carregar porque ela fez mudar minha percepção de vida. Eu acho que, cara, a dor de perder momentos. Porque isso faz com que você... Porque eu abro mão de alguns momentos que eu considero importantes Sim. pra dar foco em outra coisa, e essa coisa me fez mudar percepção e também resultado. É uma dor que eu escolho carregar. Entendi. Por exemplo, ontem foi aniversário do meu sobrinho, 5 meses. Eu não fui porque eu estava trabalhando. Sim. Então é a dor que eu escolho carregar. Mas é doloroso. Entendi. Boa. Um som favorito que não seja uma música. Um som favorito que não seja uma música? É. Um som favorito que não seja uma música? Caramba. Um som favorito. Tá ruim essa pergunta? Não, tá boa, ué. Eu tô pensando que tá boa. Um som favorito que não seja uma música. Não vem nada na cabeça. Todos os sons que você tem, que você escuta, são músicas? Não. Mas tô pensando aqui, favorito. Esse não. Esse não. Esse não. Ué, é um som. É um som bom, né? Fala, as pessoas não leem mente. É um som maneiro. Cara, a voz da minha esposa é melhor. A voz dela, não deixa de ser. Deixa eu ajeitar esse microfone um minuto. A voz da minha esposa. Seu 190 quando o mundo desaba. Oi? Seu 190 quando o mundo desaba. Meu 190 quando o mundo desaba, não entendi. Sua 190 é emergência. Sua emergência quando o seu mundo desaba. Deus. É o único ser que você consegue se conectar quando você tá desabado. Porque... Suando, mas... Exato. Eu sinto que eu sou 190 de muita gente, né? E Mas eu não tenho 190 aqui. Você não terreno. deixa ter 190. Eu não deixo ter, exatamente isso. Você não permito. Você não permite que alguém seja o seu. Se você pudesse escolher, você preferia passar um dia com a sua versão mais jovem ou com a sua versão mais velha? Com a minha versão mais jovem. Eu de hoje... Passar com a sua versão mais jovem ou você de agora passar com a sua versão mais velha? Cara, se eu pudesse influenciar na vida dela, ou eu não posso influenciar? Não posso? Não. Então com a minha versão mais velha. Se você puder escolher, preferia passar um dia inteiro com a Com a sua minha versão versão mais mais velha. jovem ou mais velha? Mais velha. Mais velha. Por quê? Porque a minha versão mais velha, eu acho que a gente falaria a mesma língua, entendeu? Seria melhor, a conexão seria melhor e tal. Por outro lado, a versão mais jovem, eu relembraria de muita coisa também, né? Mas eu prefiro estar com a versão mais velha por ter esse entendimento melhor. Entendi. O que você gostaria que brotasse do chão? Eu gostaria que botasse no chão. Dinheiro? Pode ser. É porque normalmente que as pessoas falam. Então dinheiro, pode ser. Pode ser. Ressignificar significa dar um novo sentido à sua vida ou à sua história. Qual momento você sentiu que você ressignificou a sua vida? Então, Todos.
A minha vida não tem um Não momento tem. específico, né? Não, são vários momentos, né? Que você São vários momentos e você vai ressignificando em vários níveis. em vários níveis. Vamos falar da sua ressignificação quando a sua avó faleceu. O que aconteceu? A minha avó foi assim, tranquilo, né, de uma forma genérica. Por quê? Quando eu perdi o meu avô, em 2017, ali eu senti a dor da perda, que até então eu não tinha sentido. Sim. E de 2017 até 2021, eu curti muito a minha avó. Sim. Aproveitei muito ela. Muito ela. Então acho que ali eu já tava meio que ressignificando, eu já tava esperando, me preparando caso acontecesse. Exatamente. Quando o seu avô faleceu e você teve essa sua primeira perda, qual foi o primeiro arrependimento que você teve? Cara, de não ter abraçado, de não ter estado mais com o meu avô. Por isso que você fez diferente Eu com fiz a diferente sua com a minha avó, todos os dias, abraçando, beijando, falando com ela. Eu tenho vários vídeos no meu celular que eu chegava na casa dela assim, fazendo vídeo, vamos dançar, vários vídeos conversando com ela. Entendi. Porque realmente eu aproveitei cada momento com ela, momento ali 100% presente. Então, quando ela faleceu, fiquei triste. Então você se ressignificou quando seu avô faleceu. E aí você conseguiu ressignificar fazendo esse amor, dando esse amor pra ela. Exatamente. Pô, que legal. Exatamente. Que bom, que bom. Você já falou isso várias vezes na entrevista, mas eu vou te perguntar de uma forma mais direta. Qual é a sua missão na Terra, Rafael? O que você veio fazer aqui? A minha missão é trazer um impacto positivo na vida das pessoas. Trazer para as pessoas uma percepção de que elas podem ir além. Eu não estou falando de conquistar o mundo. Eu estou falando delas fazerem algo melhor. Sim. O melhor dentro daquilo que ela tá ali. Dali. Entendeu? Sim. Então a minha missão é essa, trazer essa percepção de valor para que as pessoas elas possam ir além. Eu sinto que você já conquistou tudo que você gostaria de conquistar internamente na sua vida pessoal, profissional. Você não chegou num limite, mas você tá bem com até onde você conquistou. Tá tudo no seu controle até onde você consegue controlar. E que agora, a partir desse momento, você quer dar pro mundo o que você já conseguiu. Eu enchi o meu copo, né? Agora eu tenho que transbordar. Transbordar, dando pro mundo o que você É isso, conseguiu. acho que assim, o copo era vazio, ele foi enchendo aos poucos. E a gente chegou num momento onde o copo tá cheio. Agora o que eu tenho que fazer? Colocar mais água para essa água transbordar. Isso. Entendeu? Entendi. Como você descreveria o ouro para quem é cego? O ouro, eu falaria pra pessoa que o ouro ele é algo brilhante, bonito e é algo brilhante e bonito. Entendi. Deixa eu tirar essas perguntas são Da onde eu tiro? tem Finalmente que quer pensar, saber? tem que pensar bem pra Então, responder. da onde eu tiro? Eu faço essas perguntas pra mim sempre. Pra eu conseguir ter o autoconhecimento que eu tenho, eu acho que é através dessas perguntas. Se eu tivesse que descrever o ouro pra uma pessoa cega, Essa daí eu peguei de um filme, especificamente. Mas todo o meu podcast é moldado no que eu já me perguntei pra eu conseguir ter o meu autoconhecimento. Entende? Então eu acredito que... Porque é isso, né? Quando eu era na minha fase criança, o que eu me perguntava pra eu entender algumas coisas naquela época, na adolescência, o que eu precisava me perguntar pra me entender onde eu tava, sabe, minha realidade ali daquele momento, enfim, assim fui seguindo. porque assim, o que eu pensei agora? Eu pensei que eu perguntaria pra ele, Pra um cego. pra um cego, pra ele pensar num sentimento bom e tentar traduzir aquele sentimento pra um objeto. Entendi. É assim que você explicaria o ouro pra essa pessoa. Porque a minha primeira resposta falaria que brilha e é bonito, mas o cara também não sabe o que é um brilho. E nem sabe o que é beleza. Exatamente. Parabéns pela sua resposta. Sua resposta é muito boa. Eu fiquei em dúvida no que eu falaria. E não me veio nada na cabeça. Por isso que eu trouxe aqui. Eu penso assim, cara, pensa num sentimento bom, sabe? Porque Sim. mais que ele seja cego, mas ele tem os sentimentos, né? Uhum. E eu falaria, tenta agora encaixar isso, trazer isso para um objeto. Sim, entendeu? sim. É isso que o ouro te traz, sentimentos bons. Entendi. Abundância. Fase boa, sabe? Entendi.
Um e se que te assombra? E se? Cara, pra mim, Nenhum. não tem a possibilidade de dar errado. Não tem. A única opção é dar certo. Mas, pra mim. Mas eu fico pensando porque o e se, ele faz parte da vida de muitas pessoas, entendeu? E agora não é mais sobre mim. É sobre as pessoas. Então, o e se das pessoas me assusta. Muito. Muito. Porque as pessoas, todo mundo tem um e se, entendeu? Uhum. E na minha cabeça, cara, não tem. Eu vou fazer o que tiver que ser feito pra dar certo. Mesmo se não der, ainda assim você vai aprender com isso. Então deu certo de qualquer forma. Ou Cara, não vai dar certo, vai dar. Não tem a menor possibilidade de não dar. Desde quando eu comecei o projeto, eu falei, cara, vai dar certo, não tem opção de dar certo. Não existe a opção de não existe, vai dar certo. Eu sei, você tá nessa fase agora, mas, exemplo, na fase da Nex, você aproveitou, quer dizer, você se entregou tudo e não deu certo, entre aspas, porque você saiu dali. Então, aquilo é não dar certo, de uma certa forma. Mas ainda assim, deu certo, porque te deu bagagem para ser o que você é hoje. Então, mas o meu coração tá no empreendedorismo, não no... Seu projeto não está em um único empreendimento, em sim empreender, em geral. Exatamente. Eu apostei todas as minhas fichas no empreendedorismo. Eu saí da faculdade para apostar minhas fichas no empreendedorismo. Entendi. São 100 metros, sei lá, uma maratona. Agora, se eu vou chegar correndo, andando, de 4, engateando, mas a maratona vai dar certo. Não tem opção de dar errado. Caraca, você desbloqueou uma chave na minha cabeça. No seu final de vida, onde você quer... O que você quer pensar no final da sua vida? Eu penso nisso sempre. Eu quero olhar para minha vida e eu ver, eu consegui identificar algumas pessoas que eu consegui ajudar de alguma forma a ser pessoas melhores. A ser pessoas melhores. Você quer identificar isso no final da sua vida? Por que, Rafael? Construir uma família, olhar para minha família e ver que, eu construí uma família, que eu tenho filhos, netos, bisnetos, se Deus permitir. Ver os meus projetos que eu construí através do empreendedorismo e olhar para a vida de algumas pessoas, eu não sei quantas, mas algumas pessoas, falar assim, cara, eu influenciei na vida dessa pessoa, sabe? Eu ajudei essa pessoa. Como que você não se conforma? Com o que eu não me conformo? Com a mesmice. Pessoas que estão sempre fazendo as mesmas coisas, pessoas que são acomodadas, é o que eu me conformo, né? Com isso, com o comodismo, com a mesmice, com o não buscar desafios. Sim. Você fica revoltado com isso, né, Rafael? Sim. É porque assim, o que eu entendo? Tem pessoas que vão ficar na zona de conforto e não tem problema, beleza? Só que quando você entende que deixa de ser só sobre você, sabe? Deixa de ser só sobre você. É sobre um todo, né? Exatamente. É sobre um todo. A minha visão, tá? A minha visão é que esse lance de... Não, eu tô bem aqui. É uma visão muito egoísta. Não, eu tô bem aqui. Minha vida tá estabilizada. Sim. É uma visão muito egoísta, sabe? Sim. Porque... muito própria. Exatamente. Quando tu tem a visão de que não é sobre você, é sobre um monte de gente que você pode proporcionar a vida das pessoas. Sim. E, cara, é bom, até que eu tô fazendo isso com uma amiga, né? Porque tu me conhece. E é isso mesmo, cara. É isso. Eu fico inconformado com pessoas que não querem fazer diferença. Sim. Que se acomodam. Como assim? Eu fico, cara, como é que pode? Entendeu? Não faz sentido. Sim. Faz sentido. Pessoa vivendo um egocentrismo ali próprio. Por muito tempo eu ficava ali falando pra essa pessoa, se eu percebesse. Hoje em dia não. Hoje em dia eu não falo mais nada, deixa ela quieta ali no canto dela. Sim. E faço a minha parte, porque eu acho que a gente
consegue muito mais pelo exemplo do que por ficar falando, entendeu? Sim. E é muito mais sobre o outro do que sobre você, sabe? Alguém já te fez duvidar do seu caráter, Rafael? Alguém já me fez duvidar do meu caráter? Não, Nunca. nunca. Em nenhum momento. Alguém já te fez duvidar da sua integridade? Não. Ninguém nunca teve esse poder. Qual pensamento, atitude que você tinha, inocente, que o mundo te corrompeu? Eu vou te dar esse exemplo, eu vou dar esse exemplo toda vez que eu fazer essa pergunta. É bom porque a gente entende quando eu andava de BRT, eu chegava lá na filazinha, no BRT antigo, não no amarelinho, era o azul, antes do Eduardo Paes. Eu chegava na minha filinha e eu ficava ali na frente, e eu ficava ali parada e tudo mais. E aí quando o BRT chegava era uma multidão, assim, e multidão mesmo, uma coisa horrorosa, assim. E eu não conseguia sentar, sabe, porque era tanta gente empurrando, tanta gente andando na frente, que eu não conseguia ir sentada, eu perdi o meu lugar. E eu passei anos, Rafael, juro pra você, eu passei, sei lá, tipo, uns 2 anos, me conformando, falando assim, gente, eu não vou me misturar com essas pessoas, eu não vou me tornar isso, sabe, esse bicho, assim, esse animal entrando, eu não vou me tornar isso. Dane-se, eu vou em pé mesmo, sabe, eu não quero me tornar essa pessoa, não. Até que, um dia, eu estava exausta, eu estava de saco cheio de estar ali na frente e não conseguir ir em pé, quer dizer, não conseguir ir sentada em pé. E eu me tornei aquela pessoa. E eu fui lá e entrei igual bicho, empurrei igual bicho e fui sentada. E a partir desse momento eu fui sempre sentada. E eu senti, naquele momento, que eu me tornei aquilo que eu falei mal, sabe, em algum momento. Por um benefício, porque as pessoas acabaram me corrompendo ali e eu acabei me tornando aquelas pessoas. É um exemplo simples, mas, por exemplo, uma amiga minha, ela sempre estava no ônibus, né? Ela sempre dava o lugar para uma senhorinha sentar. Só que nunca deram lugar para ela e nunca seguraram nem a bolsa dela. E aí ela estava tão cansada do trabalho que ela simplesmente não fez mais. E ela sentiu que isso também foi corrompido, sabe? Tipo, você deixa de ser tão empático. Uhum. Isso, o mundo te corrompe, você passa a ser um pouco mais egoísta pra não sair tão no prejuízo Mas depois assim. você voltou ou você continuou fazendo? Então, eu não continuei fazendo porque depois deixou de ser assim, sabe? Deixou dessa muvuca. Depois que o BRT se transformou no amarelinho, realmente as pessoas respeitam e tal, e se tornou diferente. Então eu não furo mais fila. Mas nesse caso específico eu passei a furar. Então, tem a questão da net, que a gente... Vendas é estratégia. Vendas é estratégia. Na etimologia da palavra, vender é servir. Uhum. Uma pessoa ela tem uma demanda e você tem uma oferta. Sim. A pessoa ela tem uma necessidade e você tem a solução. Ela tem a dor, você tem um remédio. Uhum. Isso é vender. Só que muita gente, por ser bom, por utilizar muito bem a técnica de vendas, ela consegue vender o que a pessoa não necessariamente quer comprar. Sim. E assim, eu atrelo o meu conhecimento de técnica de venda todo, cara, a Next foi uma faculdade. Uhum. E a Next, só para contextualizar, eu acho que eu trouxe nos outros episódios, né? Sim. É uma academia de intercâmbio esportivo, Uhum. futebol. Então o atleta ele precisa jogar futebol. Sim. Só que se chegasse um menino, sei lá, vou trazer aqui um exemplo, tá? Sim. Chegasse um menino que a gente percebia que não tinha... Zero. Entendeu? Zero. Sei lá, em todos os âmbitos. Esportivo, físico, financeiro, porque era necessário fazer investimento. Sim. Mas a gente usava da técnica de venda para vender. Entendi. Né? E isso acabou me corrompendo. Entendi. Eu lembro de uma situação onde tinha a mãe do menino, a mãe do menino era faxineira e o menino pedreiro. Ele fez a seletiva, ele foi aprovado, porque todo mundo era aprovado. E eu usei lá toda a técnica de venda, pitch, gatilho de venda. Caraca. E aí no final ele falou, quero muito entrar. Ele tinha que pagar a matrícula, que era R$600 na época. Nossa. Depois 2.000 de material, mas o material pagaria depois. Aham. E R$400 por mês de mensalidade. Caralho. Assim, Assim. claro que tem casos e casos. Eu tive um atleta que era da CDD, também não tinha condição nenhuma, mas ele deu o jeito dele e conseguiu, começou a trabalhar, correr atrás, mudou a realidade dele e foi para os Estados Unidos. Sim. Tem esses casos. Aham. Mas, na maioria das vezes, a gente já tinha, né? Vocês já sabiam que poderia ou não acontecer. E aí, eu falei, não, você tem que pagar R$600 agora. Aham. Porque era uma das técnicas para conseguir fechar a venda na emoção,
era a escassez. A emergência, né? Sim. Você paga os 600 agora e você garante a tua vaga. Sim. E aí a mãe falou assim, pô, eu recebi hoje, eu tenho os 600 aqui, mas tu vai precisar me devolver porque é metade do meu salário, né? Aí, não, mãe, eu dou um jeito, eu te devolvo. Aí ela foi, botou os 600 na mesa, 6 notas de 100, eu peguei, fiz a matrícula dele, tirei a foto dele, joguei no grupo, todo mundo comemorou porque foi mais uma pontuação para a competição, mais uma venda. E o moleque nunca entrou pra Next. Então, essa pergunta, eu fui corrompido. Porque se a gente for olhar para a etimologia da palavra, vender é você servir, não você arrancar dinheiro das pessoas. Sim. Não faz sentido. E eu fui corrompido. Caraca. Entendeu? Sim. E como você olha para essa história, sendo Rafael, quem você é? Que jamais hoje eu faria isso e inclusive eu ensino as pessoas, né? Porque existe um preconceito gigantesco com vendas. Sim. Então todo médico que entra no nosso programa, a gente fala para ele que ele precisa ser vendedor. E ele já traz esse preconceito. E aí eu falo para ele, cara, você acredita no teu produto? Você acredita no teu serviço? Sim. O teu serviço, ele causa uma transformação na vida das pessoas? Se sim, você tem que vender. Sim. Agora, se você enxerga que não, você não vende. E hoje a gente só vende se a gente entender que a pessoa ela precisa do nosso serviço ou produto, entendeu? Entendi. Você colocou essa linha esse limite para você vender. Exatamente. Entendi. Se a pessoa ela não precisa, ela está meio perdida. Eu deixei de ser uma empresa de sublocação. Eu sou uma hub, uma plataforma, um ecossistema com vários serviços. Então, quando tem uma pessoa que quer só sublocar, eu poderia vender para ela, mas eu não vendo. Eu falo para ela, vai procurar o concorrente. Entendi. Entendeu? Entendi. E eu acho que está muito ligado mesmo a você querer fazer as coisas certas. Sim. Então, nesse período ali, eu era totalmente corrompido. Você sentiu. E eu fazia várias vendas na emoção de a gente que tinha a menor condição de ingressar. E na competição também, né? Na competição. Entendi. Um desejo de criança que você realizou quando se tornou adulto? Então, como os meus pais, eles separaram, eu era muito novo, o desejo que eu tinha era isso, era uma família, assim, sabe, unida, pai e mãe. Eu sempre olhava para as famílias que tinham pai e mãe, eu achava isso o máximo. O que eu consegui, claro que eu ainda não sou pai, a gente não tem filho, mas a gente está no caminho, né? A gente construiu um matrimônio, Esther, e a gente vai ter ali os filhos. Então, isso era o que eu queria, que eu olhava assim e já almejava. Se você fosse um sentimento, qual sentimento você seria, Rafael? A de integridade. Não, paciência Sacanagem. é um sentimento? Não. Paciência não é um sentimento. Calma É um estado. Ambos são. Paciente é um estado e calmaria é um estado. Sentimento é amor, raiva, ódio, gratidão. Exato. Então, tô tentando pegar um sentimento mais voltado para algo nesse sentido, de paciência. Tô tentando pensar. Se eu fosse um sentimento, o que você acha que seria se fosse um sentimento? Cara, um sentimento, tipo, eu tô ligando mais a algo racional. Um sentimento mais cauteloso, sabe? Algo mais... Então, é nesse sentido. Mais cauteloso, mais misterioso. Mas eu não tô achando um sentimento pra isso. Amor, raiva. Pesquisei. Amor, raiva, ódio, alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. Amor, esperança, gratidão, orgulho, serenidade pode ser. Empolgação, companheirismo pode ser. Segurança, admiração, culpa, vergonha, solidão, ciúme, frustração, desespero, desprezo, inveja, indiferença, tédio, saudade, excitação, desafio, curiosidade, expectativa. Desafio e serenidade, eu acho que mais tem que Desafio e serenidade. Desafio e serenidade. E segurança. Desafio, serenidade e segurança. Desafio, serenidade e segurança. Serenidade total. Se alguém te oferecesse uma caixa com tudo que você já perdeu, o que você procuraria primeiro? Uma caixa com tudo que eu já perdi? Eu procuraria minha avó. Tua avó não é um objeto, né, meu amor? Então você não deixou isso claro na pergunta. Você falou tudo, né? generalizou. Você falou tudo que você já perdeu. Com o objeto que eu já perdi, então?
A minha mãe, ela me deu um relógio de formatura. O relógio custou R$900. Eu perdi o relógio. Quer dizer, eu não perdi, eu fui roubada. Eu procuraria o tênis da ASICS. Da ASICS. Vou explicar. Eu trabalhava na World Tênis. Loja de tênis. Aham. Eu tinha 19 anos na época. E eu ia com um tênis todo velhinho que eu tinha. Muito velho. Feio, sujo. Aí a dona da loja uma vez ela me viu e falou assim: Rafael, meu filho, você não pode ser vendedor de tênis usando esse tênis. Esse tênis está muito feio. Você tem um desconto para comprar tênis. Usa esse desconto e compra. Aí eu, e agora, cara? Tem dinheiro? Falei, vou passar no cartão, pego o desconto e passar no cartão. Aí eu comprei um ASICS. Não foi muito caro não o tênis, tipo, foi uns R$200. Aham. Só que era um tênis novo e bonito. Aham. E aí o que acontecia? Eu trabalhava com tênis. Na hora de ir embora pra casa, eu botava o tênis na mochila, botava o feio no pé, Aham. ia pra casa, quando voltava com o velho, e só usava o novo na loja. E aí teve uma vez que eu saí à noite do trabalho, botei o novo na mochila e fui, peguei o ônibus. Aí o ônibus foi assaltado, o cara levou a mochila com tênis dentro. Eu procuraria esse tênis. Porque aí eu voltei a usar o velho, ela falou de novo. Eu falei, mas eu fui assaltado. Ela, meu filho, não posso fazer nada. Aí eu tive que comprar de novo o tênis, aí eu procuraria esse tênis. Maneiro, maneiro. Uma frase que te destruiu, você agiu como se não tivesse te machucado. Uma fase que me destruiu. Uma frase que te destruiu e você agiu como se não tivesse te machucado. Cara, eu sou mestre em fazer isso, né? E machucar as pessoas com uma frase? Em as pessoas falarem as paradas, eu fingi que não Que não te machucou. me machucou. Ótimo, então fala uma coisa. Já que você é mestre, tem repertório aí. Ah, vou falar uma recente então. Aham. A gente tava fazendo consultoria para trabalhar o meu Instagram pessoal. E aí o cara, acho que de uma forma totalmente precipitada, o Matheus foi falar na reunião. O Matheus não fala, o Matheus grita, ele berra. O Matheus é um amigo que a gente tem em comum, aí ele tá explicando. É e é o sócio dele meu também. trade lá de marketing e tal. É o sócio dele, é o cunhado dele. É um amigo que a gente E o tem em Matheus comum. ele não fala, ele grita. E aí o cara falou, tá vendo? Você tem que ter esse tesão. Aí eu falei, realmente, tem que ter esse tesão pra falar. Assim, são vários, cara. A mulher, quando eu fiz uma sessão agora de terapia, a mulher falou assim, tu engole muito sapo, né? Eu falei, pô, muito sapo. Entendeu? Mas isso te machucou? Cara, então, assim, eu fiquei pensando, cara, porque teve muito... A pergunta é uma frase que te destruiu. Isso não te destrói, Rafael. Uma frase que pensa que, cara, você se magoou. Não é isso, não é a frase do dia a dia. Tá, uma frase que me... Mas então, é porque a frase que te destrói e tu age normal, acho que não tem, é difícil. Tem. Uma frase E você fingiu que não te machucou. que eu fingi que não me machuquei, então, acho que é muito difícil. Ó, eu penso numa frase que me destruiu agora. Que me destruiu. Porque agora eu falei uma que eu fingi que não me machucou, mas uma que me destruiu. Eu morava com a minha mãe ainda. Aí minha mãe, ela pulou de um namorado pro outro. E aí ela falou, o fulano de tal tá vindo morar aqui. Aí eu falei, tá vindo morar aqui agora? Ela falou, tá vindo morar aqui agora. Eu falei, então tô saindo de casa agora. Ela falou, beleza, vai. Pô, isso me destruiu. Sim. Mas me machucou, eu não tive como não fingir. Sim, mas eu sim. simplesmente peguei minhas coisas e saí de casa. Sim, sim. Então sim. Caralho, osso. Você mora sozinho aí? Lembra de algo que você insistiu e não valeu a pena? Sim. O quê? Muitas coisas. Por exemplo, eu trabalho com... assim, cara, porque se a gente for olhar, na verdade, tu aprende, né? É o que eu falei aqui mais cedo. Porque pra você não é que nada vale a pena, tudo vale a pena. Por mais que você não tenha resultado que você queira, mas... Exato, aquilo te transforma de alguma forma, te dá outra percepção de vida. Exato, então tá respondido. Sei lá, tu pegou o baile da CDD. Aí eu aprendi que eu não vai onde ele está. Ai, Rafael, bota uma no olho do seu cu, vai. Entendeu? Uma mentira bem contada várias vezes, se torna uma verdade? Sim. Sim. Porque tu passa a acreditar naquilo. Mas continua sendo uma mentira desde sempre. Mas pra você não é. Pra você é uma verdade. Mas
É uma mentira, mas pra você é uma verdade. Você acredita naquilo. Porque se pra você é uma verdade, quem vai falar pra você que é mentira? Pra você é uma verdade. Pode ser mentira pra todo mundo, mas se você acredita que é verdade, você vive, você... olha só o que aconteceu. Começou. Eu contratei um cara que ele tem uma empresa de automação. E o que é uma empresa de automação? Por exemplo, você manda mensagem pro Instagram da Rums, uma automação vai conversar contigo. Você manda um IA, uma IA, na verdade. Você manda mensagem pro WhatsApp e o WhatsApp conversa contigo. Isso. E tu comenta num post, tu já recebe mensagem no direct. Isso aí. Então é automação. E aí o cara, ele é dono da empresa, eu pesquisei realmente, tá lá o nome dele, CNPJ, junto com a esposa. Ele que faz tudo, só que ele fala que ele fatura mais de 8 milhões por mês. Ele fala que ele tem mais de 100 funcionários, que ele tem um andar todo em São Paulo de escritório. Aí, por exemplo, a gente foi almoçar, antes disso a gente fez reunião com um cara, e o cara falou, pô, bati meu primeiro milhão. E aí depois a gente foi lanchar e ele tava perto. E a gente falou, pô, maneiro, fulano de tal bateu 1 milhão, ele bateu 1 milhão com 19 anos. Aí ele chegou lá falando assim, acabei de comprei uma Lamborghini. Aí a gente, pô, maneiro, mostra aí. Aí ele, não, mas aí o cara me ofereceu mais, eu vendi. Então essas coisas são mentiras. Mas é mentira pra gente. Pra ele é verdade, ele tá acreditando naquilo. A gente tava fazendo uma reunião, ele tava no carro, reunião online, eu tava no escritório e no carro. Do nada, ele falou assim, calma aí, Rafael, calma aí. Vou precisar parar a reunião aqui rapidinho, deixa eu ver se a 38 tá aqui. Aí abriu assim, aí falou, tá aqui. Aí o que aconteceu, João? Ele, não, que o cara me fechou aqui, eu falei com ele, falei com ele assim, e não fez nada, nem vi ele fazendo isso. Mas na cabeça dele deve ter acontecido. O cara saiu do carro e me deu o dedo. Eu vou ferrar o para-choque dele agora, calma aí. Aí eu falei, beleza, eu fiquei aqui parado esperando. Aí ele meio que ficou olhando pra fora assim, na videochamada olhando pra fora. Aí o cara foi, do nada começou a conversar com alguém assim, e não tinha ninguém. Aí ele, reboca aquele carro da frente ali. Aí ele falando, eu não tô pedindo, tô mandando, reboca aquele carro da frente. Aí ele, Rafael, voltei, tá? Não, tava resolvendo aqui, vai rebocar o carro do cara safado aqui. Ou seja, é mentira, mas na cabeça dele é verdade, entendeu? Então assim, é mentira. É mentira pra todo mundo, é mentira pra ele mesmo, mas na cabeça dele ele acredita que dele é uma verdade e ponto. Aí tu vai falar pra esse cara, pô, cara, tu é mentiroso, tu tá mentindo, tu não tem uma empresa com 100 funcionários, tu não fatura 8 milhões. Não, cara, faturo sim, cara, faturo. Prova. Aí ele não vai provar, entendeu? Mas na cabeça dele é uma verdade. Isso é uma doença. Tá, mas uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade pra pessoa, no caso. Pra pessoa. Mas não se torna realmente. Não é uma verdade, né? Mas na cabeça da pessoa se torna. Entendi. O que você considera falta de respeito, Rafael? O que eu considero falta de respeito? É. Quando eu cruzo a linha que você impõe. Caralho, muito boa resposta. Caralho, muito boa resposta. Entendeu? Muito boa resposta. Muito boa resposta. Caraca, muito boa. Por exemplo, se você abre mais o teu leque... Então não é falta de respeito. E você também não pontuou, sei lá, te dar um beijo no rosto, Depende. sabe? Exatamente. Por isso Entendeu? foi uma ótima resposta. Falta porque... com você não é, mas se eu parar uma mulher no BRT e beijar, vai ser. Exato, vai ser. Exatamente. Você não pontuou em uma coisa específica. Você abrangeu pra tudo que você... Todas as pessoas do universo. Caraca, parabéns. Muito boa resposta. Muito boa resposta. Cite 3 boas escolhas na sua vida. Andar com Jesus, casar e empreender. E 3 mais escolhas? Vamos lá. Vou colocar aqui. A primeira, terminar com a Esther, que eu terminei com ela. Beleza? Vamos lá, não tem ordem de importância. Terminar com a Esther, aí eu vou lembrando, vou falando. Ter me afastado de Jesus. Parecer 2? Eu vou querer saber essa depois. Não, 2.
Pode. Já é alguma coisa. Qual o defeito que você tem que é 100% você? Eu já até sei. Ah, Eu tenho um na minha cabeça. Também. mano, sei lá. Não demonstrar sentimento. Fechado, sou fechadão. Exatamente. É isso. O que você tem certeza que você não quer? Ser só mais um. Ai, cara, que legal. Sério, que legal. Penúltima pergunta. Sério? Tá tão Você legal. vive a sua vida, Rafael? Hã? Você vive essa vida? Sim, Sim. Você vive, né? com certeza. E pra terminar, afinal, Rafael, quem é você? Cara, Rafael é um homem íntegro. Rafael, você é perfeito? Você faz tudo certo na tua vida? Não. Mas, como eu falei, a integridade, ela tá em você buscar entregar o teu melhor em tudo que você estiver fazendo. Seja nos mínimos detalhes ou em algo mais complexo. Rafael é um homem que tem uma conexão espiritual muito forte com Deus. É um esposo que, não só no casamento, mas em tudo, busca entregar o melhor. Que é íntegro. E que quer construir um legado, quer crescer cada vez mais e ajudar as pessoas que estão em torno dele a crescerem também. E que não faz sentido passar por essa vida sem deixar um legado, sem construir algo, sabe? Sim. E sem fazer a diferença das pessoas. Então esse sou eu. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu adorei. Cara, eu conheci um lado seu que eu não conhecia. E as pessoas conheceram muito o lado seu, que assim, ninguém conhecia, Rafael. Você é super fechado. Muito. Sou misterioso, né? Eu sou misterioso. Misterioso. A pessoa fica assim, será? Eu consegui trazer quem é realmente o Rafael Freitas aqui, seus sentimentos, sua história, seu conhecimento, seu autoconhecimento, a visão que você tem do mundo. Obrigada, muito muito extremamente obrigada. importante isso, porque, como a gente falou, né, num dos episódios, se conhecer, ele é um processo, faz parte do processo e é crucial dentro do processo. Sim. Então, você ter essa experiência de estar aqui num podcast, onde você vai num profundo se conhecer, né, Sim. saber quem você é realmente, né, você entender as tuas amarras, que você consegue também identificar aqui, né, as tuas amarras, até para você conseguir lidar com isso melhor é muito importante. Então, você que está assistindo aí, dá para fazer esse exercício em casa. Sim. E se você um dia for honrado, te convidarei para participar de Quem é Você, participe, porque vale muito a pena. Ai, obrigada! Eu ia perguntar o que você achou, mas você já falou o que você achou, muito obrigada. Fique aí o convite pra você, me manda mensagem no privado, vem aqui conhecer meu podcast, vem aqui ficar de frente comigo pra responder quem é você, assim isso. como o Rafael respondeu quem é ele. E eu tô muito feliz com isso. Um beijo, gente. Comenta, curte e compartilha pra todo mundo ver quem é esse ser único no mundo. Isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau!